Existe um tipo de sentimento que não nasce da emoção e não vem do pensamento. Ele surge no coração quando tudo parece normal por fora, mas algo dentro de você se move sem explicação lógica. Não é medo, não é ansiedade, também não é empolgação. É uma consciência súbita de que algo precisa ser ajustado, alinhado, ouvido. Muitas pessoas sentem isso e tentam abafar com distrações, trabalho, ruído, entretenimento. Mas quanto mais tentam ignorar, mais esse incômodo silencioso permanece. Esse tipo de sensação não pressiona, não grita, não acusa. Ela apenas permanece, e é exatamente por isso que confunde. Vivemos em um mundo barulhento, onde tudo disputa atenção. Quando algo fala baixo, e ainda assim é impossível de ignorar, existe um motivo maior por trás. O coração percebe antes da mente, a alma entende antes das palavras. E quando esse movimento começa dentro de você, não é para gerar culpa, mas direção. Talvez você tenha sentido isso em momentos de pausa. Talvez tenha surgido durante uma oração curta ou até em um instante comum do dia. Algo que não te deixa confortável em continuar do mesmo jeito, mas também não te traz medo. É como se uma luz fosse acesa em um cômodo interno que você evitava visitar. Isso não acontece por acaso. O Espírito Santo não age com confusão, mas com clareza progressiva. Ele não força mudanças, ele convida ao discernimento. Se você está sentindo isso agora, não é coincidência. Existe um motivo para essa inquietação ter te acompanhado até aqui. O que começa como um sentimento sutil pode ser o início de um realinhamento profundo entre você e Deus. E entender isso muda completamente a forma como você interpreta o que está acontecendo dentro do seu coração. Muita gente confunde esse movimento interior com ansiedade espiritual. Outros acreditam que é apenas cansaço emocional. Mas existe uma diferença clara entre um sentimento que nasce da mente sobrecarregada e aquele que surge do espírito. A ansiedade acelera. Ela exige respostas imediatas, cria cenários, gera tensão. Já o agir do Espírito Santo desacelera por dentro, mesmo quando provoca confronto. Ele não cria urgência desordenada, cria consciência. Quando o Espírito Santo age, você não sente vontade de fugir. Você sente vontade de entender. Não há pânico, há profundidade. Não existe pressão para decidir tudo agora, mas existe um incômodo em permanecer parado para sempre. É um chamado silencioso para maturidade espiritual. Um convite para sair do automático e entrar no propósito. Esse sentimento costuma aparecer quando você já sabe o que precisa mudar, mas ainda não teve coragem de assumir. Não porque seja difícil, mas porque envolve renúncia. Envolve deixar para trás versões antigas de si mesmo que ainda oferecem conforto. O Espírito não expõe para humilhar. Ele revela para libertar. Por isso, quanto mais você tenta racionalizar demais, mais distante fica da compreensão. Esse não é um movimento que se entende apenas com lógica. Ele se discerne com sensibilidade. E sensibilidade espiritual não nasce do barulho, nasce da escuta. Quem aprende a ouvir o que acontece dentro, começa a entender o que Deus está fazendo fora. Existe um teste simples que quase ninguém faz. O teste do silêncio. Quando esse sentimento surge, o que acontece quando você para tudo por alguns minutos e fica em quietude diante de Deus? Sem pedidos longos, sem discursos, sem repetições automáticas, apenas presença. Emoções humanas costumam perder força no silêncio. Pensamentos exagerados se dissolvem quando não são alimentados. Mas quando o Espírito Santo está agindo, o silêncio não apaga, ele esclarece. Quanto mais quieto você fica, mais nítido esse movimento se torna. Não porque ele aumenta, mas porque você finalmente consegue ouvir. É nesse ponto que muitos desistem.
O silêncio revela verdades que exigem posicionamento. Ele tira as distrações que você usava para evitar decisões. Ele mostra o que precisa ser ajustado no caráter, nas escolhas, nos relacionamentos, na forma de viver a fé. Deus sempre falou no silêncio mais do que no barulho. Não porque ele é distante, mas porque intimidade não combina com ruído. O Espírito Santo não compete com o mundo pela sua atenção. Ele espera você escolher ouvi-lo. E quando você escolhe, algo começa a se alinhar dentro de você de forma profunda e estável. Se no silêncio esse sentimento ganha clareza, isso é um sinal, não de condenação, mas de direção, não de acusação, mas de cuidado. Deus não revela nada sem oferecer graça suficiente para lidar com aquilo que foi revelado. Outro sinal claro do agir do Espírito é a resistência interior, que aparece quando você tenta ignorar esse chamado. Quanto mais você empurra para depois, mais esse sentimento retorna. Não com agressividade, mas com constância. Ele reaparece em momentos inesperados, em conversas simples, em versículos que saltam aos olhos, em pensamentos que surgem do nada e vão direto ao ponto. Isso acontece porque o Espírito Santo não desiste fácil de quem está disposto a crescer. Ele não se conforma com uma fé superficial quando existe potencial para a profundidade. Essa resistência não é castigo, é insistência amorosa. É Deus dizendo que existe mais do que você está vivendo agora. Enquanto o mundo ensina a evitar desconforto, o Espírito ensina a atravessá-lo, não para sofrer, mas para amadurecer. Existe um tipo de paz que só nasce depois que você enfrenta aquilo que vem evitando há anos. E o Espírito Santo sabe exatamente onde essa paz está escondida. Quando você entende isso, para de lutar contra o sentimento e começa a aprender com ele. Em vez de perguntar por que está sentindo isso, passa a perguntar para onde isso está te levando. Essa mudança de postura transforma confusão em discernimento. Quando alguém decide responder a esse chamado, não espere fogos, nem manifestações exageradas. A transformação começa de forma silenciosa. Primeiro, vem uma clareza interna. Depois, uma paz que não depende das circunstâncias. Em seguida, coragem para decisões que antes pareciam impossíveis. Não é ausência de medo, é força para não ser dominado por ele. Responder ao Espírito Santo não significa ter todas as respostas, significa confiar mesmo sem enxergar o caminho completo. Deus raramente revela o plano inteiro de uma vez. Ele revela o próximo passo. Quem insiste em querer controle total acaba perdendo a oportunidade de viver o processo. Essa resposta muda a forma como você ora, como você escolhe, como você se relaciona. Pequenas decisões começam a refletir valores mais profundos. O que antes era negociável deixa de ser. O que antes parecia inofensivo passa a ser questionado. Não por religiosidade, mas por consciência espiritual. Essa mudança não te afasta das pessoas. Ela te aproxima de quem realmente importa e também te afasta naturalmente daquilo que não combina mais com quem você está se tornando. Isso não gera solidão, gera alinhamento. É importante entender que nem todo sentimento intenso vem de Deus. Discernimento é essencial. O Espírito Santo nunca conduz através do medo paralisante. Ele nunca gera confusão constante. Ele não rouba a esperança. Pelo contrário, mesmo quando confronta, ele sustenta. Mesmo quando corrige, ele acompanha. Sentimentos que vêm da alma ferida costumam oscilar demais. Um dia estão fortes, no outro desaparecem. Já o agir do Espírito é estável. Ele permanece. Ele conduz com coerência. Ele alinha você com a verdade, mesmo quando a verdade exige ajustes dolorosos. Outro ponto importante é que o Espírito Santo sempre aponta para Cristo.
Ele não exalta o ego, não alimenta orgulho espiritual, não cria sensação de superioridade. Ele gera humildade, arrependimento sincero e desejo de viver de forma íntegra. Onde há o agir do Espírito, há fruto visível ao longo do tempo. Por isso, observe os efeitos. Observe o que esse sentimento produz em você. Se ele te aproxima de Deus, te leva à verdade, te conduz à maturidade, existe algo santo acontecendo dentro do seu coração. Muitos ignoram esse chamado por medo do que terão que deixar para trás. Mas quase ninguém fala sobre o que se ganha ao obedecer. Existe uma leveza que nasce quando você para de lutar contra Deus. Uma clareza que surge quando você para de negociar princípios. Uma paz que se estabelece quando você aceita ser conduzido. A obediência não tira liberdade, ela direciona. O Espírito Santo não apaga sua personalidade, ele a purifica. Ele não te transforma em alguém artificial. Ele revela quem você sempre foi em essência, antes das camadas de medo, trauma e adaptação excessiva ao mundo. Quem responde ao Espírito começa a viver com mais intenção, menos culpa, menos confusão, menos dependência da aprovação alheia. A fé deixa de ser um discurso e se torna uma caminhada diária, real, imperfeita, mas sincera. Essa é a diferença entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. O Espírito Santo não está interessado apenas em te informar. Ele quer te formar. Talvez você esteja sentindo esse chamado porque chegou a um limite espiritual, emocional ou existencial. Deus respeita processos, mas Ele também sabe quando é hora de avançar. O Espírito Santo age justamente nesses momentos de transição, quando permanecer como está se torna mais doloroso do que mudar. Esse sentimento pode ser um convite para aprofundar sua vida espiritual, ou para restaurar algo que foi negligenciado, ou para encerrar ciclos que já cumpriram seu papel. Não existe uma fórmula única. Existe um Deus que conhece você melhor do que você mesmo. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto, porque quando há disposição, a graça se manifesta. Deus nunca chama sem capacitar. Ele nunca revela sem sustentar. Ele nunca conduz sem caminhar junto. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto, porque quando há disposição, a graça se manifesta. Deus nunca chama sem capacitar. Ele nunca revela sem sustentar. Ele nunca conduz sem caminhar junto. Ignorar esse agir por muito tempo endurece o coração. Não porque Deus se afasta, mas porque a sensibilidade diminui. Por isso, responder enquanto o coração ainda está sensível é um privilégio. Não transforme em rotina aquilo que Deus está usando como chamado. Você não precisa entender tudo hoje. Precisa apenas reconhecer o que está acontecendo. Precisa admitir que existe algo maior te chamando para perto. E essa admissão já é um passo poderoso. O Espírito Santo age de forma pessoal. Ele respeita sua história, seu tempo, suas limitações. Mas ele também te convida a crescer além delas. E esse convite não é pesado, ele é cheio de graça. Se você chegou até aqui sentindo que essas palavras tocaram algo profundo, não ignore isso. Não por causa deste conteúdo, mas por causa do que Deus está fazendo dentro de você agora. O Espírito Santo não age por acaso. Ele age com propósito. Talvez este seja o momento de parar de correr, de silenciar, de ouvir, de permitir que Deus realinhe aquilo que saiu do lugar. Não com culpa, mas com amor. Não com medo, mas com confiança. O que você sente no coração pode ser exatamente o sinal de que o Espírito Santo está agindo. E quando ele age, nada permanece igual. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade.